Acho que tentar fazer uma explicação, dizer por que eventualmente realmente não estou considerando realmente essa responsabilidade aí que estão falando sobre a questão dos mandamentos no que diz eu ter que esperar argumentos novos para passar em ministério, que eu deveria eventualmente esperar, porque de alguma forma eu conseguiria receber a proteção de Deus no que diz ali aos argumentos do ministério que seriam contra a minha pessoa. Então, eu não concordo. Porque o que nós temos que avaliar é que, eventualmente, eu estava fazendo essa análise, o que realmente do Novo Testamento, de maneira esparsa, vamos dizer assim, fica claro que as pessoas deveriam obedecer aos mandamentos a partir vamos dizer, sugestões já do próprio Novo Testamento. Então, há, na verdade, entre os 10 mandamentos, pelo menos alguns deles que não fica claro se você deve, vamos dizer, obedecer ou não. O que a resposta, não, o comentário do Novo Testamento, quando se referencia a alguma coisa vinculada aos mandamentos, não fica claro, e talvez sugiram talvez até a própria inaplicabilidade, não no sentido de impossibilidade de aplicação, mas no sentido que eles não devem ser aplicados, ou com outra interpretação que relativizaria o próprio conceito. Então, o primeiro mandamento é relativizar, dependendo de como você entende a Cristo, seja pela própria interpretação do que você entende de Cristo, ou mesmo após sobre a questão depois dele ter tomado vinho, em qualquer ali das duas possibilidades, haveria ou se sugeriria uma interpretação diferente do primeiro mandamento. Então isso pode levar, pelo fato de ser filho de Deus e tudo mais. Então isso já sugere interpretação diferente do primeiro mandamento. A questão do sábado não fica clara pelo Novo Testamento. A questão de... Até a questão de, talvez com um pouco menos de polêmica, mas a questão de honra de pai e mãe não fica clara. Até para mim a questão de usar o nome de Deus em vão não fica totalmente clara. Mas tudo bem, essas duas últimas até não são talvez tão graves. Porque o Novo Testamento para mim acertaria, não fica claro exatamente, mas acertaria na interpretação que honrar pai e mãe pode ser divergido de pai e mãe. Então isso é normal. A questão da cobiça, Jesus dá uma explicação meio estranha em relação à cobiça daquilo que pertence ao próximo, porque então, se eu desejo, vamos dizer, a mulher do próximo, eu já estaria cometendo adultério com ela. Mas então ele está dizendo que cobiçar a mulher do próximo não seria pecado em si só, seria pecado porque é adultério. Então é como se o mandamento fosse esvaziado de seu conceito, mais ou menos, e geraria um problema em relação a cobiçar aquilo que é um objeto do próximo. Então isso que já seria automaticamente furto, fica estranho. Mas Alex, essa interpretação sua pode estar errada, mas é estranha. Eu digo, é estranha a interpretação que a Bíblia dá. Então, justamente, talvez a minha interpretação do que esteja dizendo ali no Novo Testamento não seja exatamente a verdade. Mas fica estranho. O conceito, o texto que o Novo Testamento diz, quando se refere a esse mandamento específico, é estranho. Invariavelmente é estranho. Então, assim, o que eu estou sugerindo enquanto eu estivesse no ministério, que eu poderia receber proteção, é se eu, pelo Novo Testamento, conseguisse obedecer 9 mandamentos. Porque os 10 não faria muito sentido. Não faria sentido o Novo Testamento referir os 10. Pelo que eu entendo. Mas, ok, 9 mandamentos. Bom, vamos ficar nessa questão. Pelo Novo Testamento, você poderia obedecer 9 mandamentos só porque a sugestão estaria escrita lá. Ok, vamos aceitar, interpretar dessa maneira. Só que 9 mandamentos, um mandamento eu teria que para caracterizar a obediência ao Novo Testamento, eu teria que desobedecer um mandamento específico. Só que também não poderia ser muito sucessivo essa desobediência. Não poderia ser muito sucessiva, porque não faria sentido. Eu vou lá e cometo muitos pecados, a entidade espiritual eventualmente não vai me punir por eu desobedecer sucessivamente um mandamento específico. Então, a princípio, iria. Ou se não, a entidade espiritual não, mas aconteceria alguma coisa estranha na minha vida. Então, peraí. Apenas as abstinências que gerariam algum sofrimento sugeridas pelo Novo Testamento não impediriam que, se eu cometesse um pecado sucessivamente ou outros pecados, vamos dizer, numa média quantidade, apenas eu me abster de algumas coisas e sofrer com isso, não vai impedir de eu receber punição. Então o que eu estou falando é na hipótese de eu conseguir pelo Novo Testamento obedecer 9 mandamentos, em relação ao mandamento desobedecido pecar pouco, e pela abstinência eu conseguir fazer ali a redução do sofrimento, a ponto de não ser punido. Ok, eu admito essa possibilidade. Isso pode ocorrer.
Ocorre que se a minha desobediência for maior, seja de um mandamento só, ou de alguns ou vários mandamentos, é óbvio que a punição vai ser diferente. E a abstinência não vai isolar ou impedir qualquer outra punição aplicada por qualquer entidade espiritual que seja Deus ou seja qualquer outra entidade. Então, isso é o que acontece, na verdade. Né? Então, aí que tá. Eu entendo que pela própria interpretação do Novo Testamento é um erro, porque não importa se eu me arrependi ou não, porque eventualmente eu poderia ter aplicado 9 mandamentos, cometer poucos pecados, ou em um mandamento só, não pecar sucessivamente naquilo, e aí por abstinência eu conseguia evitar qualquer tipo de punição e tô lá e conseguiria ter proteção espiritual para proteger as pessoas. Não, mas essa não é a realidade do Novo Testamento, porque há mais de um mandamento no Novo Testamento que é relativizado no seu conceito e na sua obediência, na sua interpretação. Então o Novo Testamento não sugere isso. Não sugere que, vamos dizer, ele sugere abstinência, mas ele não consegue fazer com que eventualmente a abstinência impeça você de receber qualquer tipo de punição, a depender da quantidade de pecados que você tem. Então essa é a grande questão. Se eu pecar em mais de um mandamento, mesmo que pouco, a abstinência não vai resolver. Tem a questão da gravidade de situações, a gravidade material do que eventualmente possa resultar daquilo que você fez. Então não entendo isso muito como válido. O que eu estava falando na hipótese de 9 mandamentos. E ali cometer, vamos dizer, pecar pouco, vamos dizer assim. Pecar pouco contra um mandamento só. Aí nós temos como relativizar, nós temos como jogar com isso. Agora, a partir do momento que você pecaria pouco em mais de um mandamento, porque em mais de um mandamento há dúvida no Novo Testamento, na aplicabilidade, e no próprio conceito, no próprio conteúdo, aí a coisa já fica um pouco, vamos dizer, fora de mão. E sim, isso poderia levar à punição no sentido de eu perder a proteção espiritual ou em face de argumentos que seriam levantados contra mim no argumento. Eu perder a proteção espiritual por causa desobediência, vamos dizer, a alguns mandamentos. E uma das punições possíveis seria justamente eu perder proteção no ministério, a ponto de que não haja proteção argumentativa quando eventualmente eu fosse atacado. E outras pessoas que eventualmente pecariam mais do que eu também seriam de alguma forma afetadas. No ministério, ali, pessoas que estariam assistindo o culto. Então, isso que eu estou tentando dizer. Não, eu acho que, pior, vamos dizer assim, porque o Novo Testamento estaria sugerindo, não só que são poucos pecados, o que eu interpretei era poucos pecados, de um mandamento só. Só que o Novo Testamento não sugere isso. O Novo Testamento dá a impressão que algumas condutas você tem que cometer sucessivamente. E aí algumas abstinências que o Novo Testamento sugere compensariam pela questão da punição, o que eu acredito. Mas quando isso vira algo mais sucessivo, que também é sugerido pelo Novo Testamento, aí eu não acho que a abstinência vai resolver. Né? Eu acho que a pessoa haverá punição mesmo. E uma dessas possíveis punições, no caso, seria no ministério haver perda de proteção espiritual em relação à questão argumentativa, a ponto de que as pessoas acreditem em argumentos que fossem levantados contra mim e vamos dizer, seria, vamos dizer, punido injustamente na minha imagem com argumentos que não seriam verdadeiros. Então, isso poderia acontecer. No caso, a perda de proteção espiritual. Então, eu não concordo, porque o Novo Testamento não sugere isso. O que eu estava, como eu falei, não importa se eu me arrependi ou não, porque o que eu estava pensando era na hipótese de pouca desobediência em relação a um mandamento só, se eu conseguisse obedecer os outros 9. Eu falei, poxa, dá para pensar isso. Poxa, eu seria protegido lá. Nessa hipótese, talvez eu seria protegido mesmo. Com algumas abstinências, eu resolveria a questão. De repente, nem haveria punição mesmo. Ok, eu até não estou nem discordando disso. Só que não é a situação e não é o que o Novo Testamento sugere. Como não é o que o Novo Testamento sugere, eu não entendo que a proteção, no meu caso, seria muito grande. Ou mesmo que qualquer abstinência que eu tivesse, sugerida pelo Novo Testamento, iria resolver, iria impedir com que eu fosse punido. Ora, se as abstinências não impedem que eu seja punido, eu seria punido com informações não muito verdadeiras no ministério. Só que isso vai prejudicar o ministério, então eu não posso ficar. Não posso ficar porque, no caso, a punição sugerida seria a perda de proteção espiritual
contra argumentos não tão verdadeiros. Então, é melhor realmente sair do ministério. Nessa possibilidade que eu também já contabilizava antes, não tanto com essas informações, mas eu contabilizava se houvesse mais pecados, aí não adiantaria nada. Eu penso, não, mas aí que tá, o melhor da minha obediência ao Novo Testamento seria obedecer os 9, mas não é isso que nós vemos ao fazer realmente a leitura do Novo Testamento, que sugere eventualmente, vamos dizer, pecados mais sucessivos. Ou pelo menos em média sucessividade. E é isso justamente o que me justifica. Antes eu achava que não, eu achava que o Novo Testamento não sugeriria essa interpretação. Depois, reanalisando, eu falo, não, peraí, o Novo Testamento está sugerindo outra coisa. Falei, não, mas então não haveria proteção. Aí que tá, é que eu pensei que o Novo Testamento sugeriria essa proteção, só que aí que tá. Então eu não concordo, eu acho que não. Não entendo haver ali a importância. Claro, eu não lembro de ter me arrependido, mas se eu tivesse me arrependido, faria algum sentido. Pô, pelo Novo Testamento eu obedeço 9 mandamentos e o resto eu consigo compensar sem necessariamente ser punido, eu vou ser protegido no ministério. Mas lógico, mas estaria certo. Essa interpretação estaria certa. Daí o pessoal falando, me enganaram. Não, é porque eu fiz um cálculo diferente. Vocês não me enganaram. Eu interpretei, aí que tá, eu teria me enganado. Eu interpretei uma coisa diferente a partir do Novo Testamento. Só que depois analisando, não, essa não é a realidade. O Novo Testamento não sugere isso, na verdade. Ele não sugere a obediência de 9, ou outros, do mesmo desobediência de outros mandamentos, que também são sugeridos de uma maneira, vamos dizer, menos sucessiva, né? Não, ele sugere a desobediência ali dos mandamentos e depois tentar compensar com a abstinência, né? E realmente, isso na verdade é o que me justifica. Eles acham que a abstinência compensaria? Não, mas é que tá. Como a questão é de média sucessividade, em algum momento haverá punição. A abstinência não vai conter. Não tem como, vamos dizer, enganar entidades espirituais. Não dá para fazer isso. Então, o que dá para... como a interpretação seria essa, ok, o que eu estava dizendo é que eu achava que eu conseguiria. Então, aí o pessoal acha que é por algo que os outros me disseram. Não, de maneira nenhuma. Eu fiz uma interpretação no Novo Testamento que haveria uma obediência maior. Quando não é o que o Novo Testamento sugere, né? Isso quando a impressão que dá realmente que o Novo Testamento está sugerindo uma média ou alta desobediência, também em termos quantitativos, em relação a alguns mandamentos. Então não vou ter proteção espiritual. Tá. Então, isso que eu estou dizendo. O meu, que eu não lembro de ter me arrependido, mas se aconteceu, faria algum sentido. Ou mesmo se eu não me arrependi, mas apenas a minha concordância em pensar, poxa, peraí, se eu obedeço muitos mandamentos e peco pouco, eu vou ter proteção espiritual, mas é o que o Novo Testamento está dizendo. Só que ele não está dizendo isso. A minha questão, a minha dúvida era sobre uma situação específica de alto grau de obediência, com poucos pecados e compensação por abstinência. Era essa a questão, né? E não é o que o Novo Testamento, na verdade, estaria, não digo nem exatamente induzindo, mas desembocando ou levando a determinado resultado. O Novo Testamento está levando para, na verdade, uma outra direção até. Ele está levando para uma outra possibilidade de resultado. Então, a minha dúvida nesse caso não faz tanto sentido, porque não é o que o Novo Testamento realmente estaria dizendo. Então, valeu apenas essa explicação. Acho que deu para fazer aí uma boa justificação sobre essa questão. E valeu.